obrigado pela disponibilidade de vocês, pelo convite, um pouquinho da minha trajetória. E não tem como eu falar da minha carreira sem falar da minha fé, não tem como eu falar da minha fé sem a minha carreira, porque elas sempre caminharam juntas, tanto para o bem quanto para o mal. Vou mostrar também isso aqui. Acho que Deus sempre me disse assim, me caminhou para estar fazendo o que eu estou fazendo na área de TI, mas eu não quis ouvir, eu não conseguia ouvir, eu não tinha. E fiz o mesmo caminho lá que o povo de Israel no deserto. E lá rodando, quando vocês ouviram que era só fazer isso aqui, eu fiquei fazendo uma volta muito grande. Então, assim, para começar, os meus pais eles passaram por aquele momento de conversão nos anos 90 das igrejas neopentecostais, então eu nasci ali já numa família de evangélicos, a minha avó também já era mais antiga ainda, então eu já nasci crente, assim, nunca não tive fé, nunca não fui católico ou alguma outra religião, sempre fui evangélico, mas também reconheço que a fé, 20 e poucos, hoje eu estou com 34 anos, até os 20 e poucos, até os 25, eu sempre terceirizei a minha fé, então eu tinha pouquíssimo conhecimento em aplicar no dia a dia o que a gente conhece. Então você conhece que o nosso Senhor Jesus é Deus, que Ele morreu por nós, que a gente era caído, a gente foi salvo por Ele, mas muitas vezes a gente não consegue aplicar isso na nossa vida. Como é que eu me relaciono com meus pais? Como é que eu me relaciono em relação à área profissional? Como é que relacionamento amoroso? Então tudo isso você separa as duas coisas. Você é uma pessoa crente pela sua fé e você é uma pessoa do mundo da forma que você age. Então, agi dessa forma por bastante tempo. Então eu sempre tive, quando eu era criança, sempre gostei de matemática, nunca gostei muito de português, nem de biologia, então ficou mais fácil de entender qual área eu queria. Aí ali mais pra frente, quando você tem física, química, matemática, eu vi que eu não gostava de química. Então era física, era matemática e sempre gostei de computador, não só de jogar, mas de abrir computador, de mexer, de ver como é que aquilo funciona. Eram dúvidas normais, assim, que para mim eram naturais. Eu também, como vocês são mais novos, vocês não pegaram a internet de escada, né? E de vocês, então, há muito tempo atrás, você tinha que fazer o uso por telefone, não. Aquele fiozinho do telefone que a gente já nem tem mais em casa, você ligava no computador e fazia conexão, e aquilo era assim, a internet nem tinha muita coisa, você entrava lá, era tudo muito lento, não tinha animação, as coisas não se mexiam, você clicava assim, é bom, sei lá, o site da GE, você vê o que está escrito, tu clica ali e tem outro texto, e é aquilo, né? Então era muito assim, e ali por os meus 10, 11 anos, aí começou a chegar a internet já que a gente tem hoje, né? Claro que hoje já com muito mais potência. Mas aí já começa a ter vídeos, já começa a ter coisas, mais animações, então ali a gente já começa a usar o Google, a gente já começa a perguntar, eu não pergunto mais para o meu pai, agora eu fico aqui na frente do meu computador fazendo perguntas do que eu quiser. Então, eu lembro assim, lá no começo, primeiro, no fundamental lá, que ainda usava aquelas páginas, usava aqueles livros, assim. Ali tinha todos os assuntos do mundo, 18 livros. Tudo que você quer saber está aqui. Tinha uma página, assim, um parágrafo, era aquilo, né? Hoje em dia a informação está muito rica e tanto é que o desafio é outro. Hoje já é como é que eu faço, né, para gerar conhecimento, como é que eu faço com esse tanto de dados que está tendo hoje. Hoje é muito mais coisa. Então, assim, lá no começo eu me interessei por robótica. Falei, eu acho que é isso que eu quero, assim, com uma certeza, assim, que hoje eu vejo tão rasa, porque com 9 anos eu tinha essa certeza e com 17 que eu fui prestar o vestibular eu tinha a mesma certeza. Hoje, né? Hoje eu penso mais ali, que eu tinha essa certeza, mas aí
fui fazer. Eu sou de Cuiabá, sou de Mato Grosso, lá não tinha engenharia mecatrônica, com programação. E aí eu fui prestar fora, né? Aí eu passei lá em Ouro Preto, em Minas Gerais. E fui morar pra lá. Então, lá em 2009, eu fui para Ouro Preto e lá eu fiz o curso de engenharia. E aí, na metade do curso, eu falei, cara, isso aqui não é pra mim. Sabe, eu fiquei assim, e por causa disso, assim, de ser tão raso nas coisas, eu fiquei assim, mas agora eu também não sei o que eu quero. Então eu não vou parar, vou continuando. E continuei, terminei o curso, e aí eu já não tinha mais aquela vontade de trabalhar exatamente nessa área. Então eu fui buscando assim, tá, mas então o que me interessa? Eu sempre gostei de investimento, de bolsa de valores, então eu estudava as empresas. E aí, naquela época, tinha uma que se destacava muito, assim, uma empresa brasileira, fundada por brasileiros, estava ganhando muito, que hoje é a Ambev, né, que é a cervejaria. Então, aquele grupo de bancários comprou a Brahma comprou a Antártica, eles fundaram a Ambev saiu fazendo fusões na Europa, até eles comprarem a maior cervejaria americana, que é a que produz aquela Budweiser, e aí eles se tornaram, e são ainda, a maior cervejaria do mundo. Esses caras, eles mudaram o mercado financeiro, o mercado aqui, porque eles trouxeram conceitos bem sólidos de administração. Então eles estavam assim, se destacando muito, eles começaram a comprar outras empresas, eles compraram a Heinz, eles compraram o Burger King, eles compraram uma ferroviária lá que chama ALE. Então eles estavam já com essa proposta, eles falaram assim, cara, eu não sou bom em fazer cerveja, eu sou bom em administrar a empresa, então qualquer coisa que eu comprar, qualquer coisa que eu gerir dessa forma, vai ser assim. Eu falei, eu acho que isso está me interessando, eu vou atrás disso, porque eu já não estou me interessando mais com engenharia. E assim eu fui também parar lá no Burger King. Então, quando eu fui lá para o Burger King, eles falaram, cara, a gente é a Ambev de 2000, dos anos 2000, ali em 2015, 2016. E assim, era uma proposta de crescer mesmo. Eles compraram a operação que já existia aqui no Brasil, então assim, realmente era aquele conceito de franquia, tá? Eu quero abrir um Burger King aqui, o cara ia lá e abria. E dessa vez não, dessa vez eles montaram uma empresa e falaram, cara, eu quero 500 restaurantes, eu quero 1000 restaurantes. Então aí já abriu um grupo grande, tanto é que quando o Burger King começa aqui no Brasil, ele compra a operação do Galvão Bueno. O Galvão Bueno tinha 40 restaurantes que ele operava ali em São Paulo, falou, vamos pegar esse pessoal que já tem conhecimento de operação, de gestão, e a gente aplica aqui as nossas mudanças a partir do negócio deles. E assim foi, o BK de 2015 para cá, eles saíram ali de 40 restaurantes para 600, 800, mais ou menos, assim, todos os shoppings, agora tem as avenidas, acho que agora só falta as avenidas, as ruas, assim, mas primeiro você começa no shopping porque é mais simples, você chega lá e é outro ponto. Aí a parte de rua, que era onde eu trabalhava, lá no Burger King, depende de mais estudo. Você tem uma ideia, assim, se você colocar um restaurante numa esquina, ou se ela fosse, não na outra esquina, mas do lado, assim, você já tem menos venda, assim, 40%, é uma coisa assim, é absurdo. E isso você conseguia provar no modelo, assim, cara, abriu aqui, tudo de vez, e aí é uma guerra, tanto é que hoje você pode ver as farmácias, elas brigam muito por esses pontos, que a gente chama de esquina positiva, lá, que é onde o carro vem e ele começa, porque ele faz uma compra, ele está passando, ele não está fazendo, não sair de casa para ir na Drogasil, eu estou passando aqui, cara, dá para entrar, eu entro, aí ele entra lá e consome. Então, existe muita coisa ali nisso. Aí, fato é que, até então, até esse momento aí, que eu estou trabalhando, eu já formei assim, aprendendo,
assim, já não tinha certeza disso. Aí o trabalho foi assim, uma nova esperança, assim, nossa, eu acho que agora vai. E depois de 1 ano e meio você começa a ver que ali é muito bonito o discurso, porque você vai chegar aqui, você vai fazer, você vai crescer. E na verdade eles usam muito isso para você se dar porque o máximo ali em 3, 4 anos, tu passa a ficar cara e fala, não, agora eu quero o outro. Eles têm. Foi publicado um livro, né, que não foi deles, mas foi uma biografia não autorizada, e aí eles falavam assim que esses gestores, eles procuravam as pessoas lá que era DSP, que era como que era? O P é de poor, então tem que ser a pessoa pobre, aí o S é smart, e o D assim era tipo deep, era uma coisa assim, vontade profunda de crescer. Então você tinha que ter, essa era o perfil, esse é o perfil, esse é o perfil que eles buscam. Assim. Então você tinha que ser uma pessoa pobre, uma pessoa muito inteligente e uma pessoa assim, ambiciosa. E eram esses caras que você bota ele para trabalhar das 7 às 10 da noite e ele vai trabalhar, porque ele fala, caramba, eu vou crescer aqui, não sei o quê. Então você gera resultado com ele. A partir do momento que ele fica caro, né? Porque você tem que ir remunerando mais ele. Aí ele vai perdendo o custo-benefício. Você fala, cara, esse cara é bom, mas ele está pagando muito. É melhor procurar um outro que está com. Que esse cara já não está mais pobre, mais pobre. Que aí você vai aceitar passar por tudo isso aqui. E assim, conversando com outros colegas, a mesma percepção. Então não é uma coisa assim, da minha cabeça, bastante gente. E a Ambev é nacional, gente de outros lugares, outros que passaram pelo mesmo. E aí foi um momento assim que aí eu fiquei abalado, porque agora eu falei assim, cara, também não é isso. E aí que eu começo a olhar para a minha vida espiritual. Assim, naquele momento eu estava assim, estava tudo ruim, assim, eu estava infeliz, fisicamente, mentalmente, assim, sem expectativa, a minha fé. Nunca deixei de ir na igreja, nunca mesmo. Eu passei por várias igrejas, eu acho que eu conheço muitas. Então, assim, a gente começou na Universal, porque os meus pais ali foram ali daquela época, como eu falei, né? As neopentecostais, elas tiveram um grande insight ali de dominar as rádios, né? Então foi isso que fizeram eles ser gigantescos, eles são grandes mesmo. Então, os meus pais foram alcançados dessa forma. E aí cresci na Universal. Quando você é criança e você fala, se você for fiel a Deus, você vai ganhar muito. Quando você é criança, você não tem muito assim, eu não sei o que é muito, eu não sei nem, eu sei que nunca me faltou nada, graças a Deus, mas também não vinha essa coisa, assim, eu acho que isso é mais pra frente. Mais pra frente você pega a pessoa, você fala, cara, vem aqui, eu vou te apresentar um Deus, se você fizer isso, se você der o seu dízimo, ele vai te dar 100 vezes. Aí vira o mesmo esquema da Bet. Não vai da Bet, se tu não põe lá os 100 reais para ganhar, vai ganhar 10 mil, tu vê lá a Virgínia, postei aqui, minha casa. É o mesmo princípio, só que eles usam o Deus, o Deus verdadeiro, inclusive. Só que aí eles fazem as manobras lá e no fim, acho que mais pessoas se machucam do que são beneficiadas com isso. Com graça de Deus a gente mudou, só que a gente também mudou de uma neopentecostal para do cunhado dele, né, o RE. Aí lá já estava pedindo menos, mas estava com muita cura. Assim, lá, cura. E eu também não estava doente, eu falava, eu acho que também isso aqui. Mais para frente também ia me pegar, mas ele também não estava me atraindo esse discurso, né? Aí um primo que já estava batista, já estava indo na Batista, ele também passou por essas igrejas, estava indo na Batista e falou, aqui está melhor, vem inveja, né? Mas a gente foi. Aí a gente já passou a frequentar igrejas de qualidade, assim. Aí lá já falava de Jesus. Isso eu já estava com 18 anos, aí eu estava indo para Ouro Preto. Aí foi quando eu passei, tinha uma igrejinha melhor. Aí fui para Ouro Preto, eu cheguei em Ouro Preto só tinha as neopentecostais.
Assim, até hoje eu sou presbiteriano e eu sei que tem uma presbiteriana lá, mas até então, no meu conhecimento, presbiteriano eu ficava assim, isso é evangelho, eu não tinha Pra mim era assim, eu não conheço americanos, luteranos, então eu não sei explicar. Me explica o que na igreja, qual que é a diferença deles, mas eu não sei. E pra mim assim também era o presbiteriano. Eu ficava assim, essa igreja eu não vou não. E as outras que tem é neopentecostal, o pastor, era uma igreja assim, desse tamanho, o pastor estava varrendo, ele fala, não, eu canto, eu toco, eu limpo, eu falei, nossa, glória a Deus, mas aí é o mesmo nível de ensino, assim, palavra. Eu falei, eu acho que aí eu já tinha conhecido um ensino melhor da Batista, eu falei, acho que eu não vou na igreja aqui não. E isso foi péssimo também. Aí passei pela minha vida de Ouro Preto, assim, como uma pessoa que é crente, assim, morava numa república com 12 homens, uma república. As repúblicas lá de Ouro Preto, elas são meio militares, assim, para ter organização, então tem hierarquia, você entra lá, você é o bicho, né, você é o calouro, então você faz mais tarefas, e à medida que você vai ficando mais velho, quando você já está mais perto de formar, você já está estável, você já está mais mandando do que fazendo as coisas. Então, ela tem essa hierarquia e isso, sim, vou te falar, o que me deu de ensino lá em Ouro Preto foi aquela convivência com pessoas diferentes, com regras, aprender a usar a liberdade também, porque ali já não tinha mais meus pais, porque eles estavam muito longe, eles estavam em Cuiabá, Ouro Preto é longe. E daí, assim, você começa a ter problema. Eu não vou ligar pro meu pai, pra minha mãe e falar assim, tá ruim aqui, porque... Primeiro, assim, ou eles vão usar o dinheiro que não tem pra me ajudar, ou eles não vão dormir. Você fala, cara, não, agora eu chorei, bora. Isso amadureceu bastante, me amadureceu bastante. Mas também teve o lado ruim, assim, a gente bebia muito, a república lá, tinha o freezer que tem no bar, a gente tinha na nossa geladeira, assim, do lado da nossa geladeira, então as pessoas se reuniam todos os dias na casa, com festas, então, assim, aí entra, assim, as coisas, quando você é crente, você tenta ir pro mundo, assim, cara, tu fica sofrendo, mas tu também não para, assim. Eu bebia, e no outro dia acordava e falava, é só ressaca, mas não era só ressaca, você via assim que meu coração já estava ficando muito apreensivo. Então, finalizar o curso ali, a segunda metade, que eu já não estava mais me importando, já não estava mais interessado no curso e mais essa consciência pesada, então terminar a graduação assim foi um alívio. Só que esse alívio, fui para São Paulo também, meio que procurar, né, trabalhar lá nas empresas. Primeiro fui lá procurar emprego e aí eu sempre me inscrevia em Ambev, em Heinz, em Burger King. Eu mudei para São Paulo, né, transferiu para lá, falei, acho que São Paulo vai ser o melhor lugar para começar. Aí fui com ela lá, era 2015. E aí, sim, lá foi a segunda frustração que aí realmente me quebrou, assim, fiquei assim, cara, agora eu não sei mais o que fazer, porque agora eu estou bem feliz. E nesse momento também eu já estava começando a me interessar mais por Bíblia, assim, agora não é mais ouvir o que o pastor tem para falar, agora eu falo, eu preciso conhecer esse livro aqui. E junto a essa vontade que estava crescendo, abriu essa oportunidade, assim, que os meus amigos de Ouro Preto, os que estavam CLT trabalhando, todo mundo engenheiro, assim, boa formação, estava em empresas grandes, mas você via assim, o cara acordava às 7 e entrava às 8, não tinha horário para sair, estava com uma vida assim, bem... Isso o que estava empregado, então esse cara assim, com essa vida, ainda era o que estava bem. Eu também estava assim, e aí eu comecei, o meu amigo, que até está aqui em Brasília, né?
ele largou também, ele é engenheiro metalurgista, trabalhava numa siderúrgica, e a irmã dele e o marido são concursados aqui são concursados das agências regulatórias que estavam bem, qualidade de vida. E nisso a irmã dele ia provocando, assim, ó, o tanto que eu ganhei, ó, olha meu contra-cheque, tal, ó meus horários. Aí ele abriu a cabeça, ele falou, cara, vou fazer o concurso. Aí ele fez concurso para TI do executivo. E está aqui até hoje, está muito bem. Mas foi ele que começou. Ele falou, cara, não fica aí não. E eu falava, não, velho, esse negócio de concurso é coisa de gente preguiçosa, gente que não quer nada, ele quer passar no concurso para ficar acomodado. E aí, tá. Só que aí também na minha família eu olhava e via assim, cara, quem tá bem é quem tá concursado aqui, eu tô vendo aqui. E não é tá bem assim, eu quero ter as coisas, mas era mais assim, eu consigo cuidar da família, porque eu tenho recursos. E foi isso que mudou assim a cabeça. Eu falei, nossa, meus pais vão envelhecer. E meu pai mesmo, ele é o que não fez concurso, as irmãs fizeram também, e ele é um cara assim, que ele estudou física na Federal. Aí quando ele formou, o tio dele falou, vamos garimpar. Aí ele foi pro interior lá do Mato Grosso e eles garimparam, fizeram muito dinheiro, só que do jeito que eles fizeram, eles também gastaram tudo, então assim, serviu para prover para a família, até a casa que temos é dessa época. Mas também, aí o ouro é assim, um dia você acha, aí você ganha muito, só que aí você precisa investir de novo para procurar mais ouro. E aí você investe uma vez, não acha, investe duas, não acha, aí você quase volta ao patamar e você acha de novo. Então é uma vida assim. E nessa época, assim, essas cidades nem estavam desenvolvidas. O Mato Grosso tem pouca população, ele é muito grande, pouco populoso, então nessa época aí eu acho que todos pegaram malária. Só já não dá mais esse negócio, uns que tinham muito. Aí o tio lá do meu pai morreu, meu pai ficou bem doente, teve que ir embora assim, de avião para chegar em Cuiabá e ser tratado, sobreviveu, mas também parou com a oficina, parou com o garimpo, e aí teve que recomeçar, né? Aí nesse recomeço também ele trabalhou um pouco, não estava dando muito certo, ele foi para o Japão, porque esse lado do meu pai foi de japonês. Ele foi para o Japão e assim ele conseguiu sustentar a família, deu bons estudos. E ele sempre falou, você está estudando no melhor colégio, porque essa vida que eu estou te dando eu não consigo te dar para sempre. Em algum momento você vai ter que andar com seus pés. Então foi esse momento assim, então eu cresci dessa forma e quando eu estava ali frustrado com o Burger King, eu estava assim, mas como é que eu vou cuidar dos meus pais, como é que eu vou... E aí vendo a oportunidade, eu falei, cara, eu vou voltar para Cuiabá e vou estudar para concurso. E foi esse momento que eu comecei a ter rotina de estudar. A primeira coisa que eu fazia era estudar a Bíblia. Comprei uma Bíblia, aquela da Genebra, comentada, e aí começava a ler todos os dias, antes de estudar para o concurso. Eu falava, cara, o horário que eu estou mais são é 5, 6 da manhã, então eu vou pegar isso para estudar. E foi nesse momento que, quando eu paro de terceirizar a fé e começo a conhecer o Senhor, começo a conhecer a palavra, ensinar o que ele, você vê todas as dúvidas, porque eu já tinha visto de tudo nas igrejas, e eu ficava assim, cara, de onde que eles estão tirando tudo isso? Você quer ver no livro, né? Você quer ver explicações. E aí eu fui me fechando para essas coisas que eu via lá na igreja. Então, a gente foi passou por batalha espiritual, a gente foi fazer aqueles acampamentos tipo libertação. E eu falo assim, mesmo vendo erros, eu vejo que tudo foi Deus. Deus usa as coisas para nos beneficiar. Então, Ele usa o que Ele quiser. Lá em São Paulo, eu ia na igreja do Ed René, eu acho que quem conhece Ed René sabe que
Ele fala muita coisa que já tá na casa dele, né? Antes ele só era militante, aí ele pulou esse. Ele saiu aí do político. E mesmo assim foi um cara que me ajudou a criar interesse por aprender a Bíblia. Então, acho que não tem nada assim que possa nos separar de Deus, se for na vontade dele, que nós permanecemos nele. Então assim eu começo a estudar para o concurso, mas aí eu já não foi só estudar para o concurso, porque foi a minha vida começar a me conectar com Deus. Foi ali que várias coisas que eu tinha, assim, que eu não conseguia dormir, tristezas, coisas, me sentia incapaz. Muitas coisas foi a palavra de Deus, foi aquele dia a dia ali com o Senhor que ajudou a enfrentar essas coisas. Então, muitas vezes, a gente precisa pegar a nossa fé e aplicar na nossa vida, porque senão a gente pode tropeçar mesmo. E aí acontece lá na pandemia, né? Na pandemia a gente estava assim, dando glória a Deus que a Covid não pegou ninguém da minha família, a gente estava tudo certo, estava tudo bem. Um dia meu pai voltando de moto, assim, um carro, ele joga um pouquinho para o lado assim para passar o quebra-mola, né? Aqueles carros baixos, e nisso ele acerta meu pai voltando de moto. Então assim, a 40 por hora ele toma um solavanco. Só que ele cai e já não consegue mais se mexer. Aí, e assim, a gente descobre depois que ele tinha, a cervical dele estava calcificando, então ela já estava bem dura, assim. Aí quando ele dá aquela queda, ele fica tetraplégico parcial, assim. Então hoje ele é totalmente dependente, ele não consegue comer, banheiro. Mas ele consegue andar, assim, se você ajudar. Então não é um tetraplégico completo, mas ele é completamente dependente. E isso fez com que a gente começasse um culto doméstico, assim, lá em casa. Essa foi a entrada, assim, para ele ouvir do Evangelho. Então a gente começou a fazer isso lá em casa todos os dias. Então, como a minha irmã trabalha home office e eu estava estudando para concurso, a gente sempre fazia lá às 5 da tarde nos nossos cultos domésticos. Então, da pandemia até quando eu vim para Brasília em 22, a gente estudou 2 anos todos os dias, né? A gente viu quase todo o Novo Testamento, entrou em algumas coisas do Antigo. Então deu para estudar toda a Bíblia, assim, com meu pai, a minha mãe também. Os meus pais, como eu disse, eles são evangélicos ali de igrejas neopentecostais, então acabou que eu e minha irmã viramos pastores deles, porque a gente teve que realmente reevangelizar. O pastor Augusto Nicodemos, ele sempre fala assim, Deus não tem neto, Deus tem filho. Então assim, eu vim de um berço evangélico. Você não é neto de Deus. Ou você é inimigo dele, ou você vai virar filho. É um dos dois. Só tem esses dois caminhos. Então a gente teve todo esse crescimento, mas foi assim, no meio das dores. Muitas coisas. Me aproximei de Deus, principalmente assim, nas frustrações, as doenças do meu pai, tudo isso foi utilizando para que me aproximasse de Deus. Então, quando eu passo no concurso aqui, eu já estou com o coração mais aberto, assim, Senhor, agora é o que o Senhor quiser, é como o Senhor mandar, é da forma que o Senhor quiser. Então, quando eu estou lá estudando para concurso, está tendo muito concurso da Polícia Federal. Aí eu estou estudando lá para concurso de polícia. E o concurso da Polícia Federal, se ninguém olhou o edital, assim, ele pegou tudo que era há 10 anos atrás, ele jogou na metade, a primeira metade das 60 questões, feito pela CETASP, aqui são 120, e ele pegou a segunda metade específica e ele colocou 36 de TI e 24 de contabilidade. Então o agente da PF, ele tem que se dedicar a TI. Falei, nossa, e conversando com os amigos, assim, que estudavam, falavam, cara, isso é a única coisa que eu estou acertando aqui, né? Enquanto eu estou estudando, as outras coisas ainda tem que estudar muito mais. Aí eu falei, eu acho que eu consigo passar em concursos que forem mais nichados, então eu fui e comecei a fazer ciência da computação. Como em Cuiabá não tinha
engenharia mecatrônica, eu prestei lá na UFMT em 2009, eu prestei para ciência da computação, passei e eu fui lá no primeiro dia de aula, consegui trancar todas as matérias e fui fazer cursinho, porque eu queria fazer mecatrônica. E aí eu fui lá e fiz, e aí aconteceu tudo que eu já falei, né, me frustrei, mas eu já estava matriculado lá na ciência da computação. Já era o caminho que eu deveria ter seguido, mas quis Deus que as coisas fossem assim, as minhas más escolhas também. E então aparece esse concurso do banco, quando ele é só de ensino médio, ele não pedia graduação. Então eu conseguia fazer um concurso para TI sem ter a graduação. E assim eu fiz o concurso do banco. Foi o primeiro concurso do banco, não existia essa entrada para TI. Então às vezes você é um cara de TI e queria entrar para o banco, você tinha que passar pela agência, aí você tinha que performar bem lá, com aquelas metas de vendas. E é difícil você ter um cara de TI que tem perfil para vendas, então você tem que performar lá, vende tudo, aquelas tranqueiras para o cliente. Aí você fala, ó, bati a meta. Agora eu consigo ir para TI, então faz a prova aqui. E nisso assim, então os caras mais velhos antes do meu concurso, eles têm 20 anos de banco, eles têm uns 10 de agência. Aí com 10 eles conseguiram vir para TI, às vezes o cara já era formado, mas era um caminho mais difícil. E aí, o meu trabalho lá, eu trabalho no cartão, eu trabalho na mitigação de fraude, então é uma área muito crítica do banco. E lá eu tive uma grata surpresa, assim, de não ter pessoas acomodadas. Lá é uma área, assim, que as pessoas não ficam lá se não entregam performance, você vê as pessoas interessadas. E eu falei, cara, essas pessoas aqui são mais bem capacitadas que quando eu estava lá no privado e eu ficava com preconceito. Eu ficava, não, quem corre atrás está no CLT, tá? Ou está empreendendo, ele não está no concurso. Então todas essas coisas foram quebradas assim. E a própria área que eu trabalho, ela foi privatizada em 2015, então o cartão ele é gerido por uma empresa privada que o banco é dono, mas ainda assim tem uma coisa ali público-privada. Então a gente consegue trabalhar com alta performance, por ter passado lá pelo Burger King, trabalhar assim, com mais pressão, com mais carga de trabalho, não tem sido pesado, tem sido tranquilo. E foi algo que assim, foi tudo. Eu tenho a minha vida ali, antes de conhecer o Senhor é difícil, mas antes de eu conhecer quem é o Senhor, eu tinha as ideias da minha cabeça, né? Eu acho que Deus não faz isso, né? Eu acho que Deus não faz isso por quê? Porque é caso desse texto. Não é minha opinião. Eu acho que ele é mau. Se ele fizer isso, ele é mau. Então eu não tinha essas opiniões assim, até que o momento que você para e isso é com você mesmo, é você com você e Deus. É a hora que você tira ali para dedicar, é a hora que você começa a conhecer melhor o Senhor, é a hora que você começa a dar importância para o que realmente importa. Então eu vejo vocês aqui, eu acho que é um privilégio que vocês têm que valorizar muito, e isso vocês vão enxergar quando tiverem mais velhos, quando tiverem mais velhos que eu, quando tiverem filhos, vocês vão falar, cara, essa foi a decisão certa da minha vida. Foi congregar com crentes, foi ter a minha vida devocional, foi não ter faltado muito, foi ter feito o meu dever de... A gente sabe que tudo é feito pelo Espírito Santo, mas o que a gente faz com o nosso tempo? Eu posso ficar aqui no celular, mandando mensagens para os irmãos, como eu posso estar fofocando, eu posso estar perdendo tempo, agora tem o TikTok, o Instagram, você fica aqui, ó, tu não assiste um filme de 2 horas, mas tu fica 8 aqui jogando para cima, assim, é uma droga que então, consome o nosso tempo, e hoje a gente fica discutindo assim, o que faz mais mal, cocaína ou açúcar? Você fala, poxa, cocaína, é claro, né? Mas aí você olha o número de óbitos, você vê assim, cara, o açúcar mata muito mais, porque ele vai devagar assim.
ele é tão perigoso porque ele não aparenta ser perigoso. Essa tela é a mesma coisa. Você pode usar para comunicar, você pode usar para fazer um monte de coisa boa, você pode usar para fazer um monte de coisa ruim. E aí, só entrando agora mesmo, né, na área da TI, que eu queria falar com vocês, o que eu tenho ali de desafios da minha fé no dia a dia. Que eu acho que agora é muito mais fácil quando eu passei por essa preparação no Senhor, por ter um coração que agora eu não tenho mais tanto, eu não cedo tanto a tentação como seja antes. Eu não tenho um coração mais atribulado. Hoje eu sou livre, eu me sinto livre no Senhor. Então é mais fácil rejeitar essas coisas, mas eu vejo muito lá no meu dia a dia. A gente tem uma certa estabilidade. Você fala, não, mas a gente, porque o bancário ele é CLT, ele é o funcionário do Correio, funcionário da Petrobras, então ele não tem a estabilidade do servidor público, do cara que faz o concurso na Câmara. É diferente. Mas você também tem aquele julgado do STF que você precisa passar por um processo. Então isso te dá uma certa estabilidade, sim, porque realmente é mais difícil. A pessoa fala, não é a critério da gestão, precisa ter processo. Então você tem uma estabilidade boa, sim, e isso te faz acomodar. Muita gente está assim, cansada, porque cansa mesmo. Pensa, quando você trabalha pelo salário, você começa a ganhar um salário, dá 3 meses, você já mudou o patamar, então aquele salário já não te traz satisfação. Passei por eu falo, quando eu conheci eu tinha já um bom salário, que eu vivia muito bem, eu falava, não, dá pra gente apertar as contas quando a gente casar e dá pra viver bem. Mas bom mesmo seria se viesse a promoção. E veio. Falei, nossa, foi a bondade de Deus mesmo, ter conhecido ela naquele momento. Eu já estava brigando pela promoção há alguns anos e não vinha porque não precisava. Quando o Senhor me deu a oportunidade de conhecê-la, de casar com ela, Ele também deu a providência. Veio com a promoção. Assim, foi uma bênção de Deus. Mas a verdade é que depois de 3 meses, aquele dinheiro que aumentou um monte, você fala, cara, esse aqui já é o meu padrão, a gente já se acostuma. Eu estava até vendo, mas eu não sei quem que é o cara que teorizou isso, mas ele fala assim, cara, o ser humano é muito adaptável, então assim, hoje você está com uma vida boa, a polícia te prende lá na cadeia, aí tu fica lá na cadeia, pensa na sua vida hoje e aqui é da cadeia. Mas eles falam que assim, com 90 dias, tu já adaptou ali, tu fala assim, a sua preocupação lá dentro começa assim, o que eu vou comer hoje? Tipo, você se adapta muito. E o salário também é isso, eu vou ser feliz quando eu ganhar isso. Aí quando você chega nisso, eu quero isso. E as pessoas cansam mesmo, aí elas chegam lá e falam, esse salário aqui já tá pouco. Porque esse salário aqui já não tá bom. Estão me pedindo para fazer. Então assim, você vê muita reclamação, muita murmuração. E a gente já escutou tanta pregação, né? Para com a murmuração. Que o povo de Israel lá, eles ficaram lá no Egito, lá, porque ficavam lá reclamando. Eu vejo isso. E toda mudança assim, então, eu falo, cara, eu consigo aproveitar alguma coisa boa nisso. A gente está passando por um processo lá que a gente trabalha 6 horas, atualmente está indo para 8. E eu tô assim, nossa, isso vai ser bom, porque vou conseguir antecipar para comprar uma casa, para fazer tal coisa, eu vou conseguir fazer coisas junto com a gente consegue viajar, a gente consegue cuidar melhor da casa, não sei o quê. E as pessoas estão lá, nossa, mas agora eu vou ter que voltar a trabalhar, vou trabalhar mais, a qualidade de vida, eu não sei o quê. E cara, se você olhar, você tem 1000 motivos para reclamar do que você quiser. Você pode estar no melhor momento da sua vida, você pode estar tendo tudo que você quer, passa um pouquinho, você começa a reclamar. Isso é coisa de vigiar o coração, são coisas que ofendem a Deus quando você entende que o trabalho que eu tenho aqui, esse dinheiro que cai, é o Senhor que me deu. É o Senhor que me mandou a provisão do mês, não tem como isso. Eu ficar reclamando, nossa, mas está pouco. Não, é o que Deus me deu, é o suficiente, agradece. Vamos buscar mais? Vamos, mas não vai
não é isso que muda mais a sua vida. E alguns textos assim que eu vejo também lá no trabalho, na TI não tem jeito, você trabalha hoje com uma coisa, esse framework muda, você tem que aprender de novo, as linguagens mudam, então é uma coisa que não dá para parar de estudar. Eu sei que todos os trabalhos não dá para parar de estudar, mas na TI você fica para trás mesmo. O que você vai usar daqui 2 anos está sendo desenvolvido agora, ela está mudando muito, agora chegou a IA vai acelerar muito, vai mudar a sociedade. A gente já fala assim de 40% da população que tem emprego hoje globalmente que não vai ter. Então você fala assim, cara, mas como é que vai ser um mundo com tantas pessoas sem trabalhar? Eles já falam numa renda básica universal, que é o nosso Bolsa Família, que vai atingir classe média. Aqui ainda é muito na ideia de, cara, estou ajudando socialmente aquela pessoa necessitada. A renda básica universal já é. A IA é tão produtiva que a gente já consegue manter essas pessoas recebendo sem trabalhar. Não é o sonho? Não é sonho, porque a Bíblia fala que a gente nasceu para trabalhar, então esse negócio é estranho. Aí na área de cyber, a gente vai vendo que cibersegurança, para quem não é da TI, assim, é uma área que ela é muito interdisciplinar. A maioria dos times não são formados por aquele cara desenvolvedor de software, assim, igual eu, assim, que trabalha com linguagem de programação. Eles fazem times diversos, porque a cibersegurança ela tem 3 pilares, que são tecnologia, processo e pessoas. Tecnologia, sim, é uma pessoa técnica, ela tem que saber de rede, ela tem que saber do que está rodando lá no núcleo do negócio, porque geralmente as brechas estão nas camadas abstratas. Eu mesmo eu programo muito mais bom, a gente abstrai muita coisa, por isso que o banco é diverso, ele tem várias áreas. Então assim, eu não estou ligando para a minha aplicação se tem alguma coisinha nas camadas ali que eu não preciso me preocupar, porque tem outro time cuidando. Eu estou cuidando é se eu não estou expondo dados, é se eu estou fazendo, eu estou abrindo aqui a chamada, eu estou fechando. São coisas mais, cada um cuida ali do seu escopo. E aí tem os processos que são, já é a parte da empresa, né? O cara liga e fala, eu sou a mãe da Giovana, abre para mim na escola lá que ela trabalha, manda para mim os dados dela. Aí a pessoa vai lá e dá, né? Então o que é isso? Isso é, você está enganando a pessoa e não tem um processo cobrindo. Então essas grandes empresas, elas conseguem tecnologia, elas conseguem arrumar os processos, apesar que há vulnerabilidade em tudo, mas aí tem a pessoa, porque o cliente, o banco tem mais de 80 milhões de contas, é quase a metade da população brasileira, e cada um tem o banco aqui no seu celular, na sua conta. Tem como você proteger as pessoas? Não tem, é muito difícil. Então a área de cibersegurança é bem diversa, é bem interdisciplinar. Para vocês que se interessam, assim, talvez você não é de TI, talvez você não tenha afinidade, mas você tem algum interesse, esse é o lugar, assim, para você começar a se interessar, olhar para lá, porque realmente eu fui no começo do mês, eu fui para Miami para um evento da Mastercard, que era um evento de cibersegurança. E aí eles estavam mostrando assim que com o avanço da IA, os hackers brasileiros estão indo fazer engenharia social no Japão. Assim. Eles mandam mensagem, eles traduzem bonitinho, mandam SMS e falam: ô fulano, você tem esse tanto para sacar. Você ganhou um prêmio lá, vocês já receberam SMS, você tem tantos pontos de vero, tantos pontos uma resgate, porque está vencendo, clica aqui. Essas coisas pra gente aqui que já cresce, né, na malandragem, assim, lá pro japonês. Não, lá pro japonês é tudo certinho, cara. Se esse cara tá me mandando mensagem, esse cara tem um processo de controle ali que
está deixando ele chegar a termo, né? Ele vai lá e fala, não, fui eu mesmo, eu quero meus pontos, me dá. Aí ele vai lá e cai no golpe. Então, e aqui no Brasil nós temos o problema da impunidade. Então, lá nesse evento tinha um policial federal, né? Ele foi apresentar o case dele e a gente ficou conversando e ele mostrando assim, cara, você não consegue prender o bandido por golpe. Ele vai, e esses golpes, eles geram suicídio. Eles geram coisas horríveis. Não é só assim, perdi o meu Pix, assim, não é R$500, às vezes é milhares. E às vezes desses milhares levou décadas para você juntar e não volta, esse dinheiro não volta. Aí ele estava mostrando até um cara que ele conseguiu, esse cara era um desenvolvedor, que ele vendia software malicioso para hackers, né? Aí ele consegue fazer a busca e apreensão no cara e ele não consegue prender o cara, porque a parte jurídica está muito atrasada, a impunidade está horrível nesse caso. E assim, ele consegue prender o cara porque o cara também traficava anabolizante. Aí ele chega lá e tinha anabolizante na casa dele e ele conseguiu prender o cara, mas não porque o cara vende software malicioso, é porque ele tinha outras coisas ali, né? E então assim, o mundo de golpe está muito, e ele é crescente, assim, ele não é só coisa do Brasil. A Master forneceu dados lá que eles já estão chegando na casa dos trilhões de dólares. Cara, trilhão, não é bilhão, é trilhão. Então, quando você olha as empresas da Bolsa, lá, as que mais dão dinheiro ali, é o mercado de petróleo e o mercado farmacêutico. Esses são os negócios legais que mais dão dinheiro no mundo. Mas os que mais dão dinheiro são os ilegais, que é o tráfico de droga, arma e pessoas. Então essas coisas geram muito dinheiro. Se gera muito dinheiro, tem preparação, vale a pena, sempre vai valer a pena tentar fraudar o banco, porque isso que move a engrenagem para você sempre receber um golpe. Então nunca vai acabar o golpe, nunca vai ter esse tipo de coisa. E é importante a gente, como cristão, utilizar o nosso... Aqui vocês estão tendo conhecimento técnico, aqui na UNB, e vocês vão usar ali esse conhecimento para o mundo. Não é para ganhar dinheiro, mas é para servir a Deus. E foi isso também que mudou muito na minha forma de ver as coisas, sabe? Eles dizem, né, que a Suíça tem lá o relógio, o chocolate, todas as coisas deles são especiais, porque eles tinham aquele pensamento, cara, eu não estou fazendo para vender o chocolate, eu estou fazendo o meu melhor aqui, porque é para Deus. Deus me deu esse talento e eu vou usar para fazer o melhor. E eles criaram níveis de excelência assim, que até hoje está muito distante de muitos lugares. E a gente também tem que ir com esse pensamento de, cara, eu vou trabalhar lá, e aí não vou matar trabalho, não vou desperdiçar minha hora, não vou atrasar, vou me capacitar para ser o melhor. São coisas que todos os dias vão levar esse pensamento, essas coisas. O crente tem que estar lá para fazer diferença, para você desempenha bem, até a pessoa falar, nossa, quero ser como você e como você é. Aí você apresenta Cristo para ela, porque também você escuta falar daquele crente que ele é um mau trabalhador e ele ofende o Senhor. Você fala, a última pessoa que eu contrato é um crente, porque ele causa problema, ele fica aquele moralismo, não sei o que, gera problemas no ambiente. Então, assim, se você vai lá para ser luz, você tem que ser luz. É importante ser sal também, mas você vai ter que ter uma coerência, você vai ter que fazer as coisas, você vai ter que ser Cristo naquele lugar. E só vocês vão estar lá. Não adianta eu levar o barco, vou chamar o meu pastor, que ele é mais preparado. Não tem como eu pôr ele lá no banco falando, vim aqui todo dia. Não dá, quem está lá sou eu, quem tem que levar o Senhor. E essa é o chamado de todos, a pregar o Evangelho e fazer discípulos. Então, que vocês usem esse conhecimento que vocês estão tendo aqui para pregar o Evangelho, para levar o Senhor, porque no fim das contas é isso que vai valer a pena. Acho que é isso.
que tudo que ele trouxe foi muito importante. Então, se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade para fazer agora. Porque muitas das vezes, nessa área de TI, como isso parece que fica muito abstrato. Você falou assim, muito sobre a questão dos colegas, de glorificar Deus. Mas você consegue, quando você está ali trabalhando, porque muitas vezes é muito repetitivo, né? Muito mais do mesmo. Você consegue ver como você está glorificando a Deus, tipo assim, naquele trabalho monótono, tipo, porque a gente está ligando muito, pelo menos a gente liga muito glorificar a Deus com pessoas. Você está ali trabalhando nessa segurança, mas muitas vezes aquele dia a dia, você não vê pessoas ali, você vê algoritmos. Você tem algum desafio nessa questão, tipo, ser mais do mesmo e às vezes esquecer que tem pessoas por trás ou algo assim, mais nesse sentido? Sim. Então, eu trabalho justamente na parte de mitigação de fraude. Basicamente é o seguinte: você fez uma transação no cartão, no celular, no cartão, na internet, ele vem até o servidor, se você fez pelo Banco do Brasil, ele vem até o servidor do Banco do Brasil, que fica em Brasília. O nosso servidor está aqui, fica lá no fim da Asa Sul, Asa Norte, ali tem o BB74, que é onde está o servidor físico mesmo, ali é o pessoal de infra. E ela vem a autorização, vem a mensagem de autorização. Então vem seus dados, quem é o cliente, quem é o lojista, o valor, tal. E a gente recebe esse dado, manda para um servidor nos Estados Unidos e volta com a análise da fraude. Ó, certo? Dado essa transação aqui, você recomenda aprovar ou negar? Aí ele dá bem a resposta. O que acontece é que a gente tem 300 milissegundos para trafegar isso. Então a mensagem tem que ir e voltar. Esse voltar é realmente físico, não tem como pular essa parte e o servidor está longe. Então nesses 300 milissegundos a gente tem uns 200 e pouco que já é o caminho, assim, eu tenho que ir de Brasília a São Paulo. Eu vou de carro, mas eu vou pegar um atalho, mas não tem jeito. Você vai fazer essa via já é 2/3 desse tempo. E a gente tem então para trabalhar esse 1/3, essa melhoria. Essa melhoria muda vidas. Você tem uma transação que o fraudador lá conseguiu copiar seu cartão, ele sai transacionando. E assim, com uma hora, com meia hora, o cara transaciona muito, ele transaciona milhares. Geralmente os cartões Black lá não tem limite muito alto, o cara sai passando muito dinheiro mesmo. Então você muda a vida das pessoas, porque esse dinheiro, ou essa fraude, a gente retorna para o cliente, mas quem toma o prejuízo ou é a bandeira ou é o banco. Aí, se o banco está tomando esse prejuízo, é uma vaga a menos que abre, é uma oportunidade a menos, é um curso a menos que ele oferece, porque o banco não vai tomar o prejuízo, ele vai lucrar. E onde é que dá para cortar as coisas? Geralmente nas pessoas. Essa é a linha que dá para cortar. Então, quando você tem um processo eficiente, quando você coloca as coisas para ser referência, você começa a mudar esse ambiente, às vezes você não vê ali que você está alterando, porque a gente é só uma pessoinha que está apertando a engrenagem, eu não sei nem o que chega no final da linha produtiva. Mas a gente tem ali no que está nas nossas mãos, a gente pode sim fazer melhor e ver Deus, ver graça nisso. Eu também, assim, agora que eu me lembrei, assim, quando eu entrei no banco, eu sabia programação, mas nunca tinha trabalhado com. É muito diferente você ter a noção teórica da prática. Então, assim, teve um gerente especialista lá, porque a carreira lá em Y, então tem um que vai para gestão de pessoas, um vai para ser mais técnico. Esse cara me adotou assim como foi meu mentor, ele me passou assim, cara, estuda isso, faz isso, estuda isso. Ele fez assim, ninguém mandou ele fazer, ele não tinha essa atribuição, então foi assim, isso que eu vejo as mãos de Deus em tudo, assim, ele colocou as pessoas, ele me condicionou, eu falei assim, eu acho que eu não dou conta disso aqui não, mas ele confia,
confia, porque eu vou te mandar as ferramentas, eu vou te capacitar. Então está muito nos nossos olhos, assim, tem como ver, né? Eu lembrei agora do. Como chama o cara? É Bezalel? Do que era isso? Que Deus derrama, enche ele de espírito e ele sai pregando. Ele não sai pregando, ele sai fazendo as coisas da arca, do tabernáculo. O Espírito Santo encheu ele de talento, de dons. Ele não sai pregando, ele não sai evangelizando, ele não sai curando, ele não sai rodando, né? Ele foi fazer, ele foi ser artesão e ele fez lá, para a glória de Deus. Eu tenho uma pergunta. Depois de você ter contado a sua história, uma parte que me tocou muito foi porque você passou por muitas frustrações no processo. E acho que todos nós passamos, né? Eu vejo muito que o sofrimento é uma ferramenta do Senhor para mudar o nosso caráter e para nos aproximar a Ele, com certeza. E agora que você passou por isso tudo, você consegue claramente ver a mão de Deus em tudo. Deus até proveu, olha que loucura, parece heresia, proveu o acidente do seu pai, para que você, juntamente com a sua família, pudesse fazer ali uma devocional e embasar não só a sua fé, como também a fé da sua família. Sim, isso é completamente só misericórdia e soberania de Deus para poder arquitetar isso tudo. Né? Mas a gente sabe que durante o processo, a gente não tem essa visão. E eu acho que muitas vezes nós, enquanto universitários aqui, a gente se frustra na área acadêmica, na área profissional, na área emocional, em tantas outras áreas, e a gente fica meio assim, poxa Deus, eu não sei o futuro. Então, qual conselho você tem, depois, considerando toda essa experiência que você tem, tudo que você passou, assim, qual conselho você pode nos dar quando a gente se depara com uma frustração gigantesca, seja na área acadêmica ou seja na área profissional? Eu, até no momento que você estuda a Bíblia, você vê a linearidade de Deus. E é justamente, eu acho, a Bíblia está lá assim, agora eu só olho para o Novo Testamento. Não, você olha para o Antigo, porque lá você está conhecendo Deus, você está conhecendo, e lá que você se apega às promessas, né? Quando eu comecei a namorar com a gente fez um estudo do livro de Salmos de Romagem, porque eu sou apaixonado por Salmos de Romagem. E lá é Deus mostrando assim, eu não lembro qual é o salmo, mas são 15, né? É um deles. Você vai lá e lê, 120 ou 134. Que ele começa a lembrar das promessas. Ele fala, lembra é Salomão falando, lembra das promessas que você fez para Davi, para o meu pai. É o 132, né? Creio, né? E então hoje você está lá com a sua dúvida no presente e no futuro tá nebuloso, você não sabe o que é, mas você olha para trás da sua vida e na Bíblia você vê ainda mais os antigos, né? Nós somos continuidade deles, o Deus é o mesmo. Então você olha para trás e fala, nossa, mas Deus providenciou mesmo, Deus cuidou. Quando eu casei com a Gi, passar vergonha sozinho, aquilo foi assim, cara, se Deus tivesse me poupado de frustrações, eu não estava aqui agora. Foi tipo, esse negócio que eu falei, cara, eu tinha que ter dado errado para eu estar aqui agora. Cada erro também é de Deus, não é só os momentos bons, tudo pertence ao Senhor, o Senhor é dono de tudo. E quando você tem um coração assim reforçado, você passa por esse problema mais fácil. Você sabe que tem alguém maior que pode mexer. Você fala assim, cara, eu tô com uma coisa que ninguém resolve, eu não resolvo. Mas aí você fala, mas e se Deus quiser? Se Deus quiser, acabou. Então, é a fé é desenvolver fé, é pedir a Deus, é conhecer a palavra, mas pedir o Espírito Santo, fortalece a minha fé. Porque realmente é isso, cara, não estou conseguindo nem pensar, porque está doendo, porque eu não vejo onde sair. Então, nos dias bons, você se enche da palavra, você sabe, o Salmo 132, é lá que eu vou procurar, que Deus promete, né? Você vai saber onde é que está a palavra, onde é que está as promessas. Então, nos dias bons, você se enche, né? Você se fortalece, para que nos dias maus
porque eles veem você, passe por eles, né? O papo cantor na cadeia. Eu não consigo passar pelos meus sonhos cantando, mas estou passando. Mais alguma pergunta, pessoal? Dali uma, dali duas, estamos encerrados. Eu quero agradecer mais uma vez. É muito bom poder ver experiências reais, cristãos reais, que não tiveram necessariamente uma trajetória linear, né? Nossa, não, porque desde pequeno já fui muito crente, deu tudo muito certo, que a vida é maravilhosa. A gente sabe que quando encontramos o Senhor, a gente não tem a certeza dessa felicidade humana, né? A gente só tem a certeza da felicidade eterna. Então a gente precisa constantemente lembrar. Eu espero que o testemunho do Tiago hoje sirva para realmente alimentar os nossos corações com a verdadeira esperança. Não do sucesso, não do dinheiro, não da riqueza, não do casamento, por mais que esse tenha sido maravilhoso, mas a promessa do Senhor na nossa vida. Então, vou fazer essa oração. Muito obrigada mais uma vez, Tiago. Obrigada, Gi. Teve também. Agora que ninguém me conheceu os dois, né? Só vou soltar. Vou ter deixado também. Porque senão eu vou estar agradecendo só metade do corpo. Tem que agradecer o corpo inteiro. Senhor Deus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada, porque por conta da tua grande misericórdia, do teu grande amor por nós, da tua grandiosa sabedoria e graça, nós estamos aqui, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Tiago pôde viver tudo isso, todas as tristezas, todas as frustrações, todas as felicidades e conquistas também. Obrigada, Senhor, não só pelas partes que nós consideramos boas, mas também pelas partes ruins, que nos trouxeram até aqui. Eu te louvo e te agradeço, Pai, porque o Senhor trouxe as pessoas certas para estarem aqui nesta tarde, para aprenderem mais do Senhor e verem na prática como que o Senhor age. Não só como o Senhor agiu lá no Velho Testamento, com tantos testemunhos de homens que sofreram, homens também que reinaram, que se frustraram, mas também homens aqui conosco, que nós podemos ver claramente, é palpável. Nós vemos a tua mão sobre a vida deles. Então eu te louvo e te agradeço pela vida do Tiago, pela vida da Gi, pela vida de cada universitário aqui, Senhor. Por favor, renova a nossa fé, renova a nossa esperança, a nossa certeza da salvação, a certeza de que o Senhor está conosco em todos os momentos, meu Pai. Eu te peço que o Senhor venha nos ajudar para sermos excelentes profissionais, que possamos, através da nossa sobreexcelência, demonstrar a Cristo também. Que as pessoas fiquem contagiadas, Pai, com o nosso modo de agir, com o nosso modo de pensar, com a nossa alegria, com a nossa satisfação. Que as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo. Que sejamos verdadeiros exemplos do Senhor, do Teu amor, de que uma vida entregue a Ti e disciplinas mesmo de querer se aproximar do Senhor vale a pena. Isso realmente muda a nossa perspectiva de vida, a nossa alegria. Então eu te louvo, te agradeço por isso, Pai, porque o Senhor faz muito mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. O Senhor é completamente maravilhoso. Peço que o Senhor nos abençoe nas nossas aulas de hoje, para quem tiver, nossa volta para casa, para quem for embora. Que o Senhor continue nos protegendo e nos lembrando de que somos completamente dependentes de Ti. Obrigada, Senhor, por essa tarde. Em nome de Jesus. Amém. Amém.